Em relação a toda a pressão inflacionária aí nos Estados Unidos, a gente viu o mercado na semana passada reagindo muito mal depois do PCI, né, que se mostrou ali, o mercado ficou bem cauteloso. A economia americana, ela segue forte, né, com este mercado aquecido. Até mais cedo eu trouxe a fala de Janet Yellen, né, que ela trouxe ali, falando um ponto de preocupação ali em relação à inflação, apesar da semana passada, semana anterior, ela ter dito que acreditava no pouso suave da economia. Parece que o avião deu aquela, né, arremeteu ali novamente. Não teremos, né, uma sinalização de um pouso suave tão cedo para a economia americana, mas eu queria entender a sua visão em relação, né, a esses juros já ali na casa dos 6%, tem casas já prevendo até um pouco mais, 6,25% inclusive. Como que deve ser a reação do mercado de renda variável diante deste cenário? Bom, me parece que os Estados Unidos acabam seguindo um caminho brasileiro no sentido de ter uma desconexão entre a política monetária e a política fiscal. Nós vamos aí para o terceiro ano de um grande déficit fiscal aqui nos Estados Unidos, um governo de esquerda mais gastador. Nós tivemos os maiores gastos da história do capitalismo com a injeção de recursos por conta, supostamente, da pandemia. E agora a gente tem essa dissociação, né, entre as duas políticas, porque a gente vê uma política monetária cada vez mais apertada, com os juros subindo, inclusive para alguns mercados já passou de 5%, 6%, por exemplo. Hoje, se você quer comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, você vai pagar provavelmente 6,5%, 7% de juros, ao mesmo tempo que se mantém uma política expansionista do ponto de vista fiscal. Então, eu creio que se fala muito aí da política monetária como uma forma de segurar a inflação, só que a política monetária não consegue solucionar o problema se não tiver, do outro lado, uma política fiscal adequada, né? E agora a gente está entrando nesse debate que pode trazer alguma turbulência ao longo dos próximos meses, que é do debt ceiling, né, que é o limite de endividamento, que praticamente já foi alcançado, e o Congresso deve autorizar o aumento desse limite. Ninguém acredita que não será autorizado em algum momento, mas hoje a Câmara, controlada pelos republicanos, quer justamente forçar aí alguma redução dos gastos do governo, um enxugamento do orçamento, para poder autorizar o aumento do endividamento, né? O grande X da questão é justamente não só o excesso de endividamento, mas o excesso de gastos, que coloca os Estados Unidos aí numa rota meio insustentável, né, em termos de dívida pública. E é algo que a gente está vendo no mundo inteiro. Então, eu acho que esse é o problema de fundo que tem pouca gente falando.